Bom dia, muito obrigada pelo espaço e a oportunidade de estar conversando direto com a tua audiência. Eu estava dando uma olhada no currículo da deputada, ela foi deputada estadual pelo Rio Grande do Sul e na primeira oportunidade se alçou deputada e eleita deputada federal. Eu posso chamar de uma carreira meteórica. O pessoal costuma brincar, eu nunca perdi uma eleição. Eu concorri uma vez, primeira vez para deputada estadual, segunda vez para deputada federal. A mesma coisa aconteceu comigo. É? E aí, para não ter a terceira chance, não concorreu. Eu acabei fora da Câmara. Mas é importante. E como é que tu está vendo, assim, diferença da Assembleia Legislativa para o Congresso Nacional, deputado? É muito diferente. Eu costumo dizer que não tem escola que nos ensina a sermos políticos, né? E de trabalharmos a política no sistema que nós temos hoje, de fazer leis e fiscalizar o trabalho executivo. O sistema da Assembleia é muito diferente da Câmara Federal, então a gente teve aí um primeiro ano de escola, né? Estamos agora já metade aí do segundo ano de mandato, mas é muito gratificante poder ser a voz, né, do povo gaúcho e representar a população lá em Brasília, o que eu costumo sempre trazer desde a campanha e reforço isso, para ser a voz a gente precisa ouvir. Então eu sou uma deputada que costumo estar e buscar estar próximo das comunidades, próximo das pautas, para poder fazer essa representação no cenário nacional. Eu fico imaginando a diferença. Eu conheço a Assembleia, ali o pessoal está mateando junto, deputado de tudo que é segmento de partidos, se cruzam na mesma estrada, na mesma rua, muitas vezes, discute o estado do Rio Grande do Sul. Quando tu é congressista junto com outros deputados de outros estados, divide-se muito, né? As pautas, o assunto da hora do dia, o assunto da tribuna. A deputada Franciele falando sobre a BR-116, nós vamos botar aqui. As enchentes, nós falamos agora sobre o E a outra do deputado falando da estrada do Acre. Isso. Que as duas são mais importantes. Para quem é mais importante? Eu digo, o gigantismo do Brasil, às vezes, dificulta para o parlamentar, né? Exatamente. E essa diferença cultural e regional que é muito grande, né? O que a gente vive no sul, sudeste, sul, é muito diferente do que vive norte e nordeste. E essa representação nos dificulta, às vezes, quando a gente precisa tomar uma decisão pelo Brasil. Porque as pessoas, cada um olha para a sua região. A gente teve agora mesmo a votação da regulamentação da reforma tributária. Cada grupo de estado ou de região procurava buscar um incentivo para o seu estado e para a sua região. Não, e uns produzem um produto tipo arroz, e lá no Acre não produz arroz. E os deputados estão com votos únicos, né? Mesmo peso de voto. Exatamente. E a falta de conhecimento, muitas vezes, regional e daquela produção do que é o forte, né? A gente enfrenta muito essas discussões, inclusive entre bancada também, porque o Republicanos hoje tem mais de 40 deputados eleitos de diversas regiões do país. Então, às vezes, a gente tem que dizer, olha, isso para o Sul é muito ruim, então, por favor, libere os deputados do Sul, porque nós não vamos votar. Muito bem. Como tu, dentro de um grupo pequeno, aí tu reduz de 540 deputados para 40, que é a bancada do republicano, fazer a turma, os 40 entender a dificuldade, deve ser difícil mesmo. Nós temos reuniões que a gente tem que colocar isso, né? A gente enfrentou isso também agora com o que nós vivemos no Rio Grande do Sul, né? A gente não estava conseguindo sair daqui ainda, então fizemos uma reunião virtual com a bancada, onde a gente tem que colocar a nossa realidade e conscientizar, mobilizar os parlamentares dos outros estados para ter a compreensão da emergência que o Rio Grande do Sul passava, né? Muitos a gente conseguiu êxito, inclusive a bancada do Republicanos, todos os parlamentares, cada um abriu mão, mas indicou uma parte das suas emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. Nós devemos estar oficializando com o governador do estado nos próximos dias. Então, um recurso que vem da bancada do Republicanos. Cada deputado colocou um valor e nós somamos, aí vai ser mais de 20 milhões de reais enviados pelo Republicanos do Congresso para o Rio Grande do Sul. Coisa boa isso, nesse tempo, Franciele, tu é natural de onde? Sou natural de Santa Maria. Santa Maria. Mas sou adotada por Canoas. Tu morava em Canoas, já morava há bastante tempo em Canoas. Moro em Canoas, né? Sou uma das atingidas pela enchente ali na cidade. Temos, inclusive, trabalhado essa bandeira fortemente no Congresso, porque, com o passar dos dias, as pessoas começam, principalmente os de fora do estado do Rio Grande do Sul, a achar que tudo está voltando à normalidade, né? Eu tenho
costumado dizer que vou ficar lembrando do Rio Grande do Sul e do que nós precisamos, tanto ao governo federal quanto ao Brasil, porque a gente sabe que essa reconstrução vai levar muito tempo. Tua casa foi atingida, então? Atingida. Ontem eu estava fazendo um levantamento aqui da nossa região, aí casualmente fui lá em Canoas para ver quantos canoenses receberam o auxílio de R$ 5.100, né? Do governo federal, 42.850 canoenses que receberam. Em Porto Alegre, 39.750. Mas quase a metade de Canoas dentro d'água, né? Sim, nós temos o bairro Matias Velho, que é o bairro mais populoso da América Latina. Só nesse bairro nós temos mais de 100 mil habitantes, né? Que foi atingido sem contato, porque foi toda a região oeste da cidade, né? A Canoas ficou dividida no meio, um lado todo atingido e outro não. Então o impacto é muito grande. Depois da enchente, ou durante a enchente, eu tive um compromisso na parte não afetada de Canoas, e aí eu pude perceber as diferenças de Canoas. Nós temos hoje uma cidade dividida, eu costumo dizer, né? Já é dividida com aquele trilho, né? Exatamente. Que eu já acho um horror aquele trilho. Tinha que ser metrô, tinha que ser uma coisa mais moderna. Agora tem um trilho que divide a cidade para te entrar, sair do Matias e ir para o lado de cá. Tem que chegar nos viadutos, né? Bom, quem sabe um dia, né, a gente consiga um tatuzão e fazer um metrô ali. Tomara que dê. Primeiro a gente tem que resolver o problema das enchentes, porque se for metrô vai ser o primeiro a ser atingido. Bom, deputada, vamos falar da sua atuação aqui na metade sul do Rio Grande. A gente sabe que vocês, deputados, para conseguir atingir uma cota de votos, tem que fazer trabalho em várias regiões. Uma cidade não elege um deputado federal. A senhora tem esse olhar, qual é o olhar da senhora para a metade sul do Rio Grande? Nós temos um trabalho focado mesmo no Rio Grande do Sul. Só para te ter uma ideia, eu fiz voto em 412 municípios do Rio Grande do Sul. Então, numa totalidade de 497, quase 100% dos municípios onde a gente teve essa votação. E eu gosto de ressaltar isso porque, às vezes, alguns parlamentares trabalham apenas uma região. E nós temos esse trabalho voltado para o estado todo, o que, às vezes, nos dificulta até a presença física mais próxima da comunidade. Mas aqui na região sul a gente tem trabalhado fortemente com investimentos, né? Eu costumo lembrar as pessoas que, além do trabalho de posicionamento político, de votações, né, de representação parlamentar, de fazer e fiscalizar leis, nós, como deputado federal, trabalhamos o orçamento da União, o que nos possibilita destinar de volta o recurso para o Estado e fazer esse investimento junto dos municípios. Então, aqui na região, o carro-chefe do nosso trabalho é a saúde, mas também temos recursos investidos em infraestrutura. E vou usar, por exemplo, Camaquã, como, né, que já estou aqui na cidade. A gente tem o investimento no ginásio de esportes aqui na cidade, são quase R$500 mil investidos. Hoje visito o ginásio para ver as obras que estão quase concluídas, então é um recurso que já veio, que já está pronto, quase finalizado de execução, né? Nós temos recurso, mais de R$1 milhão investidos na saúde, tanto do município quanto do hospital aqui da cidade. E hoje comecei cedinho o dia na prefeitura, junto com o prefeito Ivo, falando dos projetos que nós queremos ainda para Camaquã, né? Nós entendemos a importância de executar a política que faz a diferença na vida das pessoas, que traz esse resultado efetivo. Eu gosto de destacar que eu sou uma parlamentar nova, sou política nova, deputada de um mandato estadual e agora no mandato federal, e eu não quero o que eu não gostava de ver na política, que eu estou cansada de ouvir discurso, como falou, na tribuna lá sobe, fala, mas qual é o resultado que tem prático na vida das pessoas? A política ela tem que ser próxima das pessoas, até por isso hoje essa visita em que a gente vem ver a execução dos recursos já enviados na cidade e planejar os próximos anos aí, falando de mais investimentos. A deputada conta uma coisa aqui que um pouquinho eu conheço, é a magnitude, o tamanho do Congresso Nacional, e dentro do Congresso Nacional tem um deputado. Como esse deputado pode fazer a ressonância para um Estado, como a senhora representa o Estado, como pode fazer a ressonância em 540 deputados. É uma coisa difícil, principalmente no primeiro mandato. Fato que nós temos nós temos macacos velhos lá, deputados antigos dentro do Congresso Nacional, que tem toda uma gerência e uma ingerência da máquina já funcionando há muitos anos. Quer dizer, a senhora, até para arrumar gabinete, deve ter sido difícil. Assim, eu digo, os mais novos ficam com os piores gabinetes, e aí vai
se melhorando ao longo do tempo. Eu acho que funciona assim no Congresso. A gente chega ali como uma novata, né, para romper a bolha, eu costumo dizer isso, né? Existe algumas barreiras a serem enfrentadas, tanto de relatoria de projetos, né, essa distribuição que se faz pelo sistema do presidente da casa, muitas vezes, mas o bom é que ser mulher e ter a vontade de fazer, às vezes, me possibilita, né? Sobe então, num saltinho alto a gente levanta a mão e diz, oi, olha aqui, né? A gente quer fazer o trabalho e a gente tem buscado isso. Uma política que é simples, transparente, que as pessoas no dia a dia conseguem compreender, isso é importante. Eu costumo, às vezes, esses dias uma pessoa me fez uma pergunta na rede social sobre um projeto e eu expliquei todo o trâmite do projeto dentro da casa, né? E ele agradeceu muito, não é nem do nosso estado, e disse, olha, primeiro que um político do meu estado nunca me responderia. Segundo, me explicar. Eu costumo fazer essa didática porque às vezes a gente acompanha a política de longe e as pessoas falam, foi aprovado tal. A pessoa acha que amanhã vai estar funcionando. E a política não é assim. Então a gente precisa compreender para entender como se dá os passos dentro disso, né? Assim como eu aprendo muita coisa do sistema lá no dia a dia, eu gosto de repercutir isso. A oportunidade que o povo gaúcho me deu de representá-los, para mim é muito importante, né? Estar lá sendo a voz. É um desafio, mas a gente tem vencido cada dia, levantando a nossa voz, levantando a nossa bandeira, posicionado naquilo que nós acreditamos e buscando trazer esse retorno de resultado efetivo na vida das pessoas de volta para o Rio Grande do Sul. E tem que comparecer dentro do possível, até numa entrevista que a senhora conceda, a senhora está chegando perto do eleitor, né? Não está de corpo presente, mas é importante essa abertura que se dá até para discutir projetos, coisas de interesse. Agora tem reforma tributária. É um assunto extremamente complexo. Tem economistas que têm dúvida. Então, imagina um deputado federal que não tem formação em economia para discutir a reforma tributária. Exatamente. Eu costumo dizer que, às vezes, em um dia, a gente discute de A a Z. A gente está falando de saúde, de repente a gente vai falar de economia, de repente tu vai falar mais questão do agro. Existem os parlamentares que são da área e existem aqueles que não são. Então, a gente precisa ter uma base técnica junto, eu busco sempre isso, e conversar com quem pratica no dia a dia. Isso é fundamental. Eu digo, eu tenho os meus parceiros que, quando entra um assunto, eu chamo, como que isso se daria na prática? Porque, às vezes, no papel, a lei é bonita, mas na prática ela é impossível de ser executada no dia a dia. Né? E a regulamentação, a reforma tributária, ela é muito complexa porque ela trata de todas as áreas em um único projeto. E isso é muito complicado porque a gente tem um projeto, foi votado, de 500 artigos, né? Um bloco de folhas, e cada área procura o seu interesse. Ontem eu estava com o deputado Camozato falando sobre um projeto que o governador mandou sobre a reorganização da folha do Estado. Ele dizia, mandaram para nós hoje para voltar amanhã 400 páginas. E aí eles conseguiram empurrar, né? Agora o Marcos Vinícius também, que é deputado estadual que nós falamos hoje, já disse que vão discutir com mais. É difícil, é muito complexo isso aí. E o problema, deputada, que eu vejo é que muitas vezes as reuniões de lideranças, que é onde a maioria não participa, eles conseguem eleger as prioridades, as coisas e como votar, e os demais deputados, os outros 500 deputados, ficam quase que inertes, porque não tem como mexer no processo, não? É bem isso mesmo. É lamentável isso aí. A deputada quer falar, mas o líder do partido, junto com outros 30 líderes, estão lá discutindo. Acordam qual vai ser a pauta e o que vai para o plenário, muitas vezes. Aí deve ser difícil mesmo para o parlamentar isso, não conseguir, naquele momento, expressar a voz, né? A gente está lá todo dia lutando, se une, às vezes, a bancadas, como existe a bancada do agro, a frente parlamentar do agro, a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica, até para poder criar forças e puxar esses projetos que acreditamos que são importantes para as pautas, tentar ganhar um protagonismo. E, às vezes, o projeto que nem é tão importante, ele acaba sendo pautado, às vezes os debates ainda se distorcem no meio da caminhada, e é o que eu sempre faço a reflexão. A política está muito polarizada. E hoje, em plenário, a gente vê ainda pessoas discutindo, parece uma campanha eleitoral, e esquecendo do que é principal, que é o resultado. Nós mantemos a polarização pós-campanha aqui, coisa que não acontecia. Só que o papel do Congresso não é esse. Nosso papel lá agora é discutir o que nós precisamos para o Brasil, independente de quem é o presidente ou não. Pois é, deixa eu te perguntar, aproveitando isso, tu faz parte de comissões, tu tem ativa em alguma comissão parlamentar? Sim,
eu sou titular na Comissão de Educação, faço parte também da Comissão da Família, da Criança e do Adolescente, também da de Comunicações e da Mulher. São as 4 comissões que eu atuo e assumi agora, vai ser instalada na volta do recesso, uma subcomissão especial que vai tratar da educação no Rio Grande do Sul na questão das enchentes, né? Então, a Comissão de Educação criou uma subcomissão onde nós vamos fazer um levantamento e estudo de como está a educação no Rio Grande do Sul pós-enchente, onde eu estou presidindo. Eu quero te perguntar o seguinte, como é que tu está vendo hoje o desempenho do governo e como a deputada está conseguindo articular coisas para o Rio Grande do Sul? Porque às vezes a gente fala sobre isso, o governo eu sou oposição ao governo, ou eu sou parceira, sou alinhada com o governo. Às vezes tem gente que, estando alinhado, não tem o mesmo êxito que como oposição. Como é que a senhora está conseguindo fazer o trânsito dentro das suas propostas, dos pedidos, dentro do atual governo? O Republicanos na Câmara, ele é independente, né? Não está nem na base nem na oposição. Eu tenho mais uma atuação de oposição ao governo, principalmente nas pautas de costumes, valores do conservadorismo, onde não tenho como andar junto com esse governo, porque o que eu penso é muito diferente da prática, mas o que eu sempre coloco é que a política ela é feita de a gente sentar na mesa, discutir os problemas e buscar soluções. Isso nos faz discutir, às vezes, com aqueles que não pensam igual a gente. Então, o trabalho com o governo federal tem sido de buscar as soluções para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente não tem recebido o retorno esperado ou divulgado muitas vezes na mídia. O que a gente vê muito, às vezes, é um anúncio do governo federal que ganha destaque de X bilhões, que vai vir para o Rio Grande do Sul. E quando a gente chega na prática, quando sai a portaria que vai explicar como esse recurso chega, ela é tão engessada e tão cheia de pré-requisitos que ninguém se encaixa para poder receber aquele auxílio. A gente enfrentou isso com o auxílio anunciado para os empregados, para ajudar a manter os empregados ligados às micro e pequenas empresas. Estamos com essa dificuldade com o pessoal do setor da agricultura também, com os auxílios anunciados, chega na hora, a pessoa não consegue acessar. Sim, a senhora percebe, assim, resumidamente, percebe que o que está sendo anunciado, o que foi anunciado, principalmente na tragédia do ano passado, que aconteceu, e desse ano, muito incipiente, muito lento ou quase nada. Como é que a senhora pode avaliar isso? Quase nada chega na ponta. Ele vira um anúncio gigante, mas quando vai se executar o que está chegando na ponta aqui no Rio Grande do Sul, nas pessoas, é pífio, pífio. Não, existe essa diferença. Eu estava vendo aqui, 42 mil pessoas de São Leopoldo, de Canoas, receberam R$ 5.100. Mas isso, com R$ 5.100, tu compra um armário, uma geladeira, um fogão e 2 camas. Olhe lá ainda, nem sei nem sei se consegue comprar 2 camas, acho que uma cama. E acabou. E aí tu tem todo um processo de reestruturação. Eu estou falando de casas que estão mantidas, tem casas que foram desmanchadas, né? E agora tu tem que reorganizar bairros, reconstrução de bairros. Isso a senhora está percebendo, porque a senhora é parlamentar, estou lhe perguntando, está muito anúncio e pouca realização? Nós temos 2 vertentes de anúncio, né? O que é direto para o cidadão e o que é via prefeituras, municípios e governo do estado. A dificuldade primeira direta ao cidadão. Os anúncios, a sua maioria, era vinculado ao CAD único. Nós temos o que passamos no Rio Grande do Sul, ela superou o CAD único, extrema pobreza. Eu olho pelo meu bairro. O meu vizinho, ele perdeu tudo dentro de casa e ele perdeu o comércio, porque ele tinha padaria na outra rua. Então, ele perdeu a fonte de renda dele, ele perdeu o negócio dele. Como que ele recomeça a sua casa, a sua família, o seu negócio com R$ 5.000? Que foi o único recurso anunciado pelo governo que não estava vinculado a CAD único, né? Os demais eram adiantamentos, adiantamento do auxílio gás, adiantamento do Bolsa Família, adiantamento do pagamento da restituição do imposto de renda. Liberação de fundo de garantia. Esses recursos já são do cidadão. Eu falei essa semana sobre isso. E um adiantamento, eu costumo dizer, ele é um dinheiro que já estava previsto. A pessoa já tinha uma previsão de gastá-lo. Eu adianto o auxílio gás e quando acabar o gás lá na frente, vai fazer o quê? Então, a gente sente essa falta de injetar realmente recursos. Quando a gente fala na área empresarial, empréstimo é o que está sendo anunciado. Então, o cidadão perdeu tudo.
ele perdeu, mais do que na pandemia, quando as pessoas não podiam vender, não podiam abrir o seu negócio, ele perdeu patrimônio, porque a enchente levou as máquinas, a enchente levou o seu estoque, né? E ele tem uma linha de crédito à disposição, com empréstimo. Como ele não consegue nem abrir um negócio para ter o recurso para pagar esse empréstimo. E diante do recurso de prefeituras, a gente vê essa burocracia e essa amarração. Por exemplo, o recurso que veio para a Defesa Civil, ele era muito engessado no que podia ser feito. Podia comprar colchão, podia comprar cesta básica, mas o Rio Grande do Sul também recebeu tantas doações que, às vezes, a necessidade daquele município não era a cesta básica, não era o colchão. Ele precisava, ora, máquina para limpar a cidade. E ele não conseguia usar aquele recurso. Muitos prefeitos me falaram, deputado, eu tenho duas opções. Ou eu devolvo o recurso, e aí vão dizer que eu fui incapaz de gastar um recurso que o governo me disponibilizou, ou eu compro para ficar estocado, porque o meu povo não precisa desse colchão agora. Então, essas as dificuldades que a gente precisa vencer, né? E, infelizmente, a gente vê essa desatenção e não sente esse acolhimento quando levamos as demandas. A gente tem a promessa do presidente que todo mundo que perdeu a sua casa ia ganhar a sua casinha. Há poucos dias saiu a portaria onde traz os requisitos, né, de quem vai conseguir alcançar essas casas. De todo o Rio Grande do Sul, apenas 10 municípios estão listados nessa lista que poderão participar do programa das casas. Então, a gente vê que na ponta não vai chegar a casinha para todo mundo que perdeu. Infelizmente, é uma luta que nós precisamos ser a voz e buscar, né, romper essa bolha e fazer com que compreendam o tamanho da catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul e o quanto a gente vai precisar ao longo dos meses e, quiçá, anos para conseguir reconstruir e termos de volta a pujança que nós tínhamos antes de tudo isso. Deputada, muito obrigado pela tua presença aqui. Gostei de te conhecer ao vivo, acho que é importante. Mais vezes que tu quiseres vir aqui, vem, que nós estamos de porta aberta. E a gente também faz pergunta, que às vezes o pessoal não gosta, mas hoje é uma apresentação, então tem que ser de bom tom, conversar, abrir. E muito obrigado por atender a nossa correspondente em Brasília. A Márcia representa a acústica lá muito bem, nos traz informações direto do parlamento, para nós é super importante. E desejo um bom trabalho para a senhora que repercuta no nosso estado e na nossa região aqui também. Eu agradeço mais uma vez abrir a tua audiência, a gente sabe o quanto isso é importante para prestar conta do nosso trabalho. Dizer que eu não fujo das perguntas, eu sou muito tranquila para responder e sei do meu posicionamento. E convidar as pessoas que querem acompanhar um pouquinho mais e entender o nosso trabalho, que é novo, mas que vem cada vez mais se consolidando em Brasília, a buscar. Hoje é muito fácil, né? Escrever Franciane Bayer, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está aí nas redes sociais. Tem um canal de WhatsApp à disposição, inclusive para responder dúvidas de todo o povo gaúcho. O que nós queremos é ser a voz, levantar, né, as nossas bandeiras e retornar com essa política simples, transparente, mas eficiente com resultado.